primeira atriz brasileira a ser indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema, era negra. Em 1954, Ruth de Souza concorria ao Leão de Ouro pelo seu trabalho em Sim a Moça no Festival de Veneza. Ela foi a primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão. Em 1945, já se isolavam elementos químicos e se testavam bombas atômicas, mas ainda era colocada em xeque a presença de corpos negros nos palcos de teatros. Dados do Instituto DataSul mostram que mulheres negras têm o dobro de chance de sofrerem violência. Mulheres negras são estigmatizadas, violentadas, negadas, são a base da sociedade e as que mais sofrem com relação à classe, raça e gênero. Mulheres negras são garis, donas de casa, empregadas domésticas, motoristas, garçonetes, atendentes, lojistas, empreendedoras, cientistas, médicas, professoras, artistas. O corpo negro produz e é arte. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista, atualmente no sul da França, e hoje eu viajo para Olinda, Pernambuco, para conversar com a radialista, produtora e atriz Bruna Martins. A gente vai conversar um pouco sobre o corpo negro na arte. Seja muito bem-vinda, Bruna. A gente expôs alguns dados bem tristes sobre a violência, principalmente com mulheres negras. Dados que deixam explícito o ódio e a criminalização desses corpos. É um desafio transformar um corpo socialmente odiado em arte? Então, transformar um corpo socialmente odiado em arte é um desafio muito grande mesmo. É um desafio grande, inclusive, porque a arte em si não compra corpos negros. É um desafio porque parte do princípio de que existe um padrão de beleza para tudo, existe um padrão estético para tudo, inclusive para a própria arte, né? A gente hoje tem um grupo, né? Assim, tem um grupo na cidade do Recife, que é o Grupo Poste, né? Que ele é composto por 3 artistas negros e que estão sempre exaltando a beleza e os trabalhos de artistas negros e negras, né? E aí é engraçado que tipo é um espaço que permanece no centro do Recife e geralmente não é habitado pela classe teatral. Então você tira daí, né, que não é o espaço, não é a localidade, não é nada que impede a gente de sofrer racismo, inclusive quando a gente está fazendo arte, né, quando a gente coloca os nossos corpos expostos para fazer arte ali. Geralmente se procura como é que eu posso dizer? Se procura um trabalho que não fale, que não tenha uma militância. Ainda assim, a gente para com isso, né? Porque querendo ou não, um corpo negro, por mais que a gente não tenha um trabalho que fale sobre negritude, um corpo negro em cena já é um corpo político, né? Porque o teatro ele nos foi negado por muito tempo. Há muitos e muitos anos atrás, o Teatro de Santa Isabel não podia entrar pessoas negras, por exemplo. Então, se hoje a gente tem, né, pessoas negras no teatro, né, inclusive o próprio Grupo Poste, eu sempre falo muito desse grupo porque é um grupo que hoje eu tenho uma parceria de amizade mesmo, mas também uma parceria de trabalho. O Grupo Poste fez uma abertura de um festival chamado Luz Negra, e tinham vários corpos negros e eu vi pela primeira vez uma plateia majoritariamente negra assistindo artistas negros, né, numa abertura de um festival de negritude. Então, veja bem, né? E aí esse lugar da contemplação, né? De se olhar, de ter um lugar de fala, de ter uma representatividade em cena. Mas ainda assim, a gente percebe que falta esse aquilombamento mesmo dos artistas e artistas pretos e pretas, né? A gente precisa começar a procurar os nossos em cena, começar a procurar os trabalhos dos nossos e das nossas, né?
Isso ainda é uma dificuldade muito grande, sabe? É quando eu vejo, por exemplo, o meu monólogo, né? Que eu tenho um monólogo chamado de Corpo, que fala sobre a exploração de corpos negros, né? A exploração do corpo feminino, principalmente, mediaticamente ou como objeto de distração, de entretenimento, né? Durante todos os anos, e eu tenho como base a Globeleza e a Sarah Bartman, né? E aí a Sarah Bartman era a Vênus Otetonte. Eu faço um link entre esses dois personagens, essas duas mulheres, né? Que são, né? Porque a Globeleza ainda existe, mesmo que estejam limpando esse lugar do corpo negro que está nu em cena, mas existe uma dívida, né? São muitos e muitos anos sendo executado dessa forma, chamando gente para curtir o carnaval através da exposição de um corpo negro. Então, eu tenho essa pesquisa e de corpo, ele já foi visto por muita gente, mas é muito incrível quando ele chega para olhos pretos, para pessoas negras, artistas, meninas, sabe assim, uma plateia médio adolescente para um início de juventude e que olham assistem de corpo e se identificam e entendem, né, que esse corpo negro que está em cena também pode ser é um relato do corpo negro da gente no cotidiano, né? É a visão que se passa desses corpos negros. Então, assim, de fato ainda é uma caminhada que vai ter que ser trilhada ainda por muito, muito tempo, mas que querendo ou não a gente tá chegando. Eu acho que falta unidade, falta aquilombamento, falta um olhar também, assim, como eu posso dizer, mais de criticidade mesmo, é dizer assim, poxa, por que não tem artistas pretos aqui? Por que um festival grande da cidade tem 70% de espetáculos só com artistas brancos em cena? Né? Cadê os projetos do povo preto? Né? Cadê os editais de cultura que a gente vê que geralmente tem existe um veto, né, para trabalhos de pessoas negras. Então, cadê? Quem é essa curadoria que não passa trabalho de pessoas pretas, quilombolas, indígenas, né? Cadê? Quem são essas pessoas que olham para um trabalho que traga um cunho ancestral, um cunho, como é que eu posso dizer, antropológico, de alguma forma, e não identifica isso como um bom trabalho, né? Tipo, todos os anos se passam os mesmos grupos. E cadê? Cadê esses novos trabalhos, esses trabalhos que trazem um olhar de criticidade, um olhar étnico-racial, né, que tenha uma representatividade? Então, é uma trilha que a gente está seguindo, né? Mas que a gente sabe que existe alguns impasses, mas que a gente está aqui, a gente está cobrando e a gente está mostrando. Esses corpos, eles existem, eles resistem e a gente não deixa de fazer teatro, né? E a gente se coloca como corpo político em cena, só por estar. Bruna, você faz parte da rede Afrocentradas. É um projeto feminino sobre arte, é isso mesmo? Explica pra gente o que é essa rede. Então, a rede Afrocentradas, ela surge de uma inquietação minha, de uma necessidade de aquilombamento feminino, de troca, de compartilhamento de vivências de mulheres pretas, escrevivências, né, o termo de Conceição Evaristo, que cabe muito para o que a gente faz dentro da rede, né? Assim, a rede, quando a gente se conhecia, a maioria,
né? A gente conhecia uma a outra, a gente assistia os trabalhos umas das outras, a gente trabalhava junta e ao mesmo tempo a gente estava separada. De vez em quando trocava uma ideia, percebia a necessidade desse aquilombamento, a necessidade de estar junto, mas ao mesmo tempo isso se esvaía, assim, né? Por causa do cotidiano. A gente sabe que o povo preto tem uma demanda 3 vezes maior, né? E querendo ou não, a gente não tinha, né, esse tempo de dizer, meu Deus, vamos ficar junta. E aí eu falei, cara, preciso trocar com essas mulheres, a gente precisa ler coisas juntas e trocar, a gente precisa assistir filmes e trocar, a gente precisa trocar nossas situações de vida e, tipo, a gente tem 3 pilares, né? Que somos pretas, artistas e temos raízes periféricas. O que nos une, né? O que nos coloca em unidade. Então, eu assim, junto com Monique Sampaio, né? Eu cheguei em Monique, falei, Monique, preciso disso. E Monique fez, mana, vamos lá, vamos chegar junto dessa galera aí, dessas meninas que são nossas parceiras já de vida e vamos ficar junta. A gente precisa. É mais do que necessário, nesse exato momento, que a gente se aquilombe. E aí a gente saiu chamando todo mundo, e aí todo mundo dizendo vamos, vamos, e a gente criou essa rede, né? Sem saber exatamente como que ela ia suceder, como que as coisas iam acontecer assim. Mas aí foi bem bonito, porque a gente começa a sentir a necessidade de estar junta, né? A gente começa a perceber que não era uma questão só minha, era uma questão de todas, porque a gente na rede a gente não só debate coisas dos assuntos do momento, né? A gente tem demandas, a gente começa a se ver na necessidade de produzir junta, de criar conteúdo juntas, porque é fortalecedor, né? É fortalecedor quando a gente produz junta, assim, porque são mulheres muito talentosas, são mulheres artistas de diversos nichos. Tem produtoras, atrizes, cantoras, escritoras, poetisas, designers, tem professoras, então tem psicólogas, tem radialistas. Então, assim, é uma variedade de mulheres, né? Diretoras de teatro, iluminadoras. Então, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Desse nicho de mulheres. Então, a gente acaba encontrando uma na outra, além de um fortalecimento, também um intercâmbio, sabe, de conhecimento. Isso é perfeito, isso é incrível, né? E aí a rede, ela tem esse viés, essa pegada também de inclusive a gente parar e conversar sobre o dia a dia mesmo, dizer assim, poxa, hoje eu estava com meu filho e aí aconteceu isso e tem mães solos e a gente troca esse lugar dessa maternidade preta, solo, né? E aí a gente começa a perceber a importância de estar junta, a importância desse lugar, né, que a gente criou, dessa egrégora, essa egrégora maravilhosa. E aí, isso Nossa Senhora. Enfim, e aí também, quando a gente para ver que é além de um encontrão de mulheres pretas ali que estão para desabafar, para falar sobre ancestralidade, a gente começa a perceber que as demandas elas existem, né? Elas nos chamam. Quando a gente se firma como rede, as demandas nos chamam. Então a gente procura o engajamento em redes sociais, a gente faz parcerias, a gente promove ações e a gente começa a criar, né, narrativas, ser nova narrativa, porque é um termo que a gente vem conversando muito, inclusive quando a gente fez
um evento, né, que na verdade ele é um evento do grupo Poste, né? E eles nos convidaram, elas, né, a Grinês Melo e Nana Sodré, que são integrantes do grupo, nos convidaram ano passado para fazer um, como é que se diz, um evento com eles chamado Pretação, que a gente fez em uma semana. Em uma semana a gente uniu as pretas, vamos lá, vamos fazer, e a gente pegou e fez o Pretação só com mulheres pretas artistas no palco durante 4 dias. E aí, esse ano, a gente já, quanto rede afrocentrada, já firmadas quanto coletivo, né? A gente fez novamente pretação nas redes sociais e foi muito bonito. Foi muito bonito, foi muito importante, foi muito necessário. Foi um mover que veio do útero, sabe? Foi um mover do útero, porque fazer uma amostra de mulheres que tenha uma representatividade e que principalmente num tempo de pandemia, né, onde a gente não tem o recurso, que a gente tem que aderir recursos, né, tecnológicos, sabendo das dificuldades de tempo, de internet, dificuldades financeiras, dificuldade inclusive de ter um silêncio dentro de casa. Então isso foi assim, fortalecedor. Foi bem fortalecedor de se fazer, né? E aí a gente começa a falar sobre novas narrativas pretas, foi o tema do Pretação, né? Com parceria da Rede Afrocentradas. É um evento do Grupo Poste, mas com a parceria da Afrocentradas, e as meninas também são da Afrocentradas, a Agrinês e a Naná Sodré. Então, assim, a gente começa a falar sobre novas narrativas, né? E executa e se vê quanto nova narrativa, né? As nossas, aí começa o termo que eu falei lá na frente da Conceição Evaristo, que é o termo escrevivência. É a gente escrever as nossas histórias e executá-las, né? Executando-as, na verdade. Né? As pessoas estão vendo, nossa rede Afrocentradas está construindo isso junta. E isso é super maravilhoso, sabe? A gente se vê mesmo como agentes de transformação e movedoras na cidade, né? Visto que não existe, assim, existem os grupos de mulheres, né? Do movimento negro e tal, mas aí é sobre uma mobilização interna dentro do campo da arte. Foi quando a gente começa a ganhar voz em coletivo, para a gente ganhar não, fazer os nossos espaços, porque a gente já está cansada de ter que estar esperando um diretor fulano de tal que nos chame, porque precisa de uma pessoa preta para ocupar uma cota, sei lá o que eu posso dizer. Ou então, dentro de um edital, tipo, ser um único grupo que fale sobre negritude, sabe? Tendo tanta gente preta, que Recife é uma cidade preta, e por que que não passam grupos pretos, né? Enfim, e aí a gente começa a criar as nossas narrativas, começa a criar os nossos espaços para executar os nossos trabalhos dentro de uma mostra como Pretação, a Mostra Luz Negra do Poste, como o Palco Preto do Coletivo Carne, e por aí vai, sabe? Assim, são intercâmbios que a gente começa a fazer, né? E aí, tipo, a Agrinês tem um canal chamado Ipeletiodum, e aí ela convida uma de nós para falar, né, sobre os nossos trabalhos no canal dela do YouTube. E aí a gente faz lives nos entrevistando, falando, né, sobre nossas experiências em comum, como a gente vem fazendo. Tipo, a Afrocentradas veio no mês passado, do mês passado até esse mês de novembro, agora fazendo lives. A gente está fazendo lives falando, né, sobre temas específicos. Então, a gente está falando sobre saúde mental da população negra, trazendo uma psicóloga
e uma estudante uma estudante que traz essa psique assim, né, nos estudos dela, que é a Nathalie. Então, assim, as meninas estão fazendo uma live sobre isso. E aí tem eu e a Grinês que a gente fala sobre, que a gente fez uma live falando sobre a criação de solos performáticos a partir de uma biografia, né? Porque o de corpo tem a ver comigo, tem personagem, mas tem a ver comigo. A Grinês fala sobre a vida dela. Então, assim, a gente começa a ver o que a gente tem em comum e traz assuntos à tona. A gente começa a falar sobre as nossas vivências, sobre nos dá espaço para divulgar trabalhos que geralmente são negados, que as pessoas nem olham, sabe, da gente. Então, a rede tem esse viés, tem essa pegada, a gente vem se colocando a gente se juntou para a gente poder aparecer junta. Não é esse lugar, tipo, ninguém aparece mais. Não, a gente tá ali para aparecer junta, para a gente chegar junto num lugar, uma sobe e puxa a outra. Essa é a ideia da rede, essa é a ideia da gente quanto artista, sabendo dessa cidade racista, classista, né, misógina, e dizer assim, nós estamos aqui, nós estamos presentes, nós estamos vivas. Lindo demais isso. Bom, a gente fica por aqui. Essa foi a incrível Bruna Martins. Eu convido vocês a conhecer o trabalho da Bruna e da Rede Afrocentradas nas redes sociais. Os perfis vão estar no nosso box de informações e ao longo da semana a gente vai compartilhando conteúdos relacionados ao podcast de hoje. A gente te lembra que toda semana tem material novo feito com muito carinho e força para você. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e Twitter é @delaspodcast. Nós estamos disponíveis nos principais players e também na Aurelo, onde você pode, além de ouvir todo o nosso conteúdo, apoiar financeiramente esse trabalho com seu play. A gente conta contigo. Até a próxima!